Boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos a essa casa, sentindo os nossos corações aquecidos nesse primeiro dia de frio um pouquinho mais intenso. Que a gente possa então aqui receber as energias dessa espiritualidade amiga. E como disse a Fábio, esse tema é um tema muito bonito, muito importante. A Fábio sempre nos ajuda a escolher os temas. E ela com certeza quando escolhe não vai adivinhar o que vai acontecer com a gente durante as semanas, mas de fato sempre são temas que são importantes para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, e à medida em que a gente vai aprofundando e vai lendo, a gente percebe o quanto a gente pode fazer diferente em muitas situações das nossas vidas. Então, o prossegue para o alvo, que é o tema, vem exatamente dessa mensagem que foi lida, do Vinha de Luz. Talvez a gente repita aqui algumas coisas que foram aqui colocadas, mas eu acho que é uma repetição importante para a gente entender e sentir isso que ele nos traz, né? Isso que Paulo nos trouxe. Essa frase, esse convite que Paulo traz, vem em outras obras também, vem em outros momentos dessa caminhada desse apóstolo, que passou por momentos difíceis quando... em determinado momento, precisou fazer escolhas importantes, deixou uma vida que ele tinha de muitas glórias, digamos assim, profissionalmente falando, ele era muito bem quisto na sociedade, mas perdeu muitas coisas, perdeu entes queridos e precisou passar por um processo de transformação, chegando perto de Cristo, até muitas vezes, né, e conhecendo isso muitas vezes depois do desencarne de Jesus nesse planeta. E ele foi sempre, né, e aí fica aqui o convite para a leitura do livro Paulo e Estevão, para conhecer um pouquinho mais da história do Paulo. Eu não vou adentrar nela, mas quando a gente fala sobre essa frase, a gente está falando sobre, de certa forma, o caminho que ele levou para buscar esses objetivos. O que são esses alvos, afinal de contas, que ele nos chama a atenção, né? E que ele diz, prossigam para o alvo, prossiga para o alvo, prossigo para o alvo. O que ele quer dizer, né? O que ele nos remete? Nos remete a essa necessidade que todos nós temos de termos esses objetivos, essas metas, esses sonhos, esses projetos. Porque quando a gente olha lá na frente e olha o horizonte e a gente não percebe esses objetivos, essa caminhada fica mais difícil. Então, à medida em que a gente vai entendendo quais são esses nossos sonhos, quais são esses nossos projetos, a gente começa a caminhar de maneira mais tranquila, de maneira mais perceptível, de maneira mais objetiva muitas vezes, sem deixar de sentir, sem deixar de aprender. É como se a gente visse, né, e aí o Arthur Valadares, que é um palestrante que eu gosto muito, ele fala disso às vezes, né? Quando a gente liga dois pontos, a gente vê uma reta. Se eu não tenho esses dois pontos, eu não consigo ver esse caminho. Então, como que eu vou traçar um caminho se eu não sei para onde eu vou chegar? E muitas vezes a gente se coloca aqui nesse momento reencarnatório dessa forma. E a gente tem muita dificuldade de se perceber nisso, né? E aí Jesus sempre nos traz o convite dizendo, se não sabes para onde vais, né, procura dentro do teu coração os teus objetivos, os teus tesouros. Porque com certeza viemos aqui com uma bagagem encarnatória bastante extensa. Temos muita experiência junto de nós nessas nossas tantas caminhadas que já fizemos. Muitas vezes esses tesouros, esses talentos ainda estão escondidos e nem nós conseguimos perceber e encontrá-los. E talvez por isso tantas vezes temos dificuldades de buscar esse alvo, de encontrar esse objetivo. Que não é um objetivo que está relacionado a um único aspecto das nossas vidas. A gente precisa ter objetivo em vários aspectos, né? E o convite do Paulo é nesse sentido, né? Assim como Jesus sempre nos faz. Tem uma frase do Sêneca que diz assim, né? Nenhum vento é favorável àquele que não sabe para onde quer chegar. Então, como que eu vou me jogar a esse vento se eu não sei para onde eu estou indo? E quantas vezes em nossas vidas a gente acaba se jogando sem se perceber muitas vezes, sem conseguir conduzir, e tantas vezes até esquece
de olhar para o lado e ver que junto de nós há tantos outros na mesma situação. E aí a gente precisa... esses dias eu ouvi uma frase, né, de uma pessoa que me dizia assim: como que a gente vai arrumar os livros no meio de uma tempestade ou no meio de um furacão? Como que no meio da turbulência eu vou conseguir arrumar os livros na estante? Naquele momento eu só preciso me segurar ou segurar aqueles que estão próximos de mim para que eu não saia voando junto. Porque eu não vou conseguir arrumar tudo. Mas é preciso que eu me perceba. É preciso que eu entenda. É preciso que eu observe aquilo que acontece naquele momento e me coloque pronto a entender que alvo é esse, que objetivo é esse, que meta é essa que a gente busca. Paulo escreve uma carta que é muitas vezes citada como carta de alegria. Ele estava preso quando ele fala sobre essa frase, né? Ele estava preso em Roma, sendo acusado de falar de uma religião, de uma igreja que profanava as ideias judaicas. E ele, preso em Roma, escreve aos Filipenses, que era um local onde ele gostava muito, né? O povo recebeu ele muito bem naquela época, diante de todas as pregações dele. E ele, quando escreveu essa carta, ele falava um pouco disso, assim, né? De que mesmo preso, e muitas vezes, olhem a analogia, né? Somos nós presos nesse mundo material. Que mesmo preso, ele conseguia entender da importância de olhar para frente, da importância de se modificar. E que, apesar disso, eles continuassem a pregar o cristianismo, continuassem a pregar essas ideias de amor que Jesus tanto trazia, tanto mostrava, porque era isso que ele tinha certeza, que iria incentivar aquele povo, a todos nós, a ele mesmo, a fazer melhor sempre. E aí a gente pensa, né, que grande ensinamento ele nos traz, quando tantas vezes a gente acaba caindo por tão menos, né? Por tantas coisas que nos acontecem e às vezes por tão pouco a gente reclama tanto. Às vezes por poucas coisas que nos acontecem a gente perde paciência, a gente perde humor, a gente não consegue lidar bem com determinadas situações. Quantas vezes a gente não sabe lidar com as pessoas que estão ao nosso redor, não sabe tratar de forma diferente, porque a gente traz aqueles ranços de situações que foram vivenciadas no passado e que a gente muitas vezes tem dificuldade tremenda de perdoar. Então o convite de Paulo, quando ele nos diz isso, é para que a gente comece a observar onde está essa alegria, afinal de contas, né? Essa alegria espiritual que a gente tanto comenta quando a gente está aqui dentro dessa casa espírita, que a gente tanto fala, que a gente tanto preza e que a gente tanto busca. Afinal de contas, quem somos nós, desses que são citados aqui, e não sei se vocês lembram, né? Mas aqui se fala sobre esses aprendizes, e quando a gente lê essa mensagem, ele pergunta, né? Quem realmente está disposto ao exemplo, a dar o exemplo, né? Quantos aprendizes? E essa pergunta ele faz pra gente mesmo, né? E aí ele diz assim, que os convites são muitos. Os convites chegam a todos nós, a todos os momentos, né? Mas muitas vezes, a maioria deles, a maioria de nós mesmos, né? A gente se torna um operário fugitivo, a gente foge das situações, a gente não quer vivenciar. A gente se distrai por determinadas realizações que muitas vezes são passageiras, são pequenas, não são tão importantes quanto a eternidade que nos tem à frente. A gente perde de vista e se desinteressa de tantas lições que são importantes e que nos facilitariam a permanência na Terra e inclusive a nossa evolução espiritual. Sabemos que vivemos aqui um momento importante dessa nossa vivência, né, como espírito eterno que somos, e é aqui que a gente vai aprender e precisa aprender tantas coisas. É aqui que a gente pediu para estar nesse momento. Por mais que a gente questione, por mais que a gente reclame, por mais que a gente busque justificar motivos para não fazer determinadas coisas, porque tantas vezes é isso que a gente faz. E o convite do Evangelho, o convite de Paulo, o convite de Jesus, quando nos traz isso, é para que a gente comece a observar melhor isso que a gente está vivendo.
A gente vive um momento em que a gente passa por um progresso espiritual, e isso não é só agora, né? O progresso ele acontece sempre, seja da forma como for, ele acontece. Especialmente nosso planeta vive momentos de turbulência, sim, em termos espirituais, em termos materiais também. São momentos difíceis, né? A gente sabe que isso vem acontecendo. E muitas vezes a gente ainda quer arrumar um livro no meio dessa história. A gente vai procurando os livros para botar na prateleira e na estante. E a gente não percebe que a gente precisa dar a mão para o outro. Porque não é hora de arrumar os livros. É hora da gente olhar para dentro da gente mesmo e perceber o que a gente pode fazer melhor para a gente e para o outro. E é esse o convite que ele nos traz. Né? É esse o convite para que a gente se perceba nesse processo de evolução. Comece nos pequenos detalhes das nossas vivências, identificar aonde estão as nossas dificuldades e as nossas falhas. E para muito além de querer se tornar o mártir, aquele que é o melhor de todos, aquele que vai conseguir, que a gente consiga caminhar aos poucos, a passos lentos, mas se percebendo diferente a cada situação e a cada momento vivenciado. As mensagens que têm vindo para nós nos últimos tempos nos trazem muito o orai e vigiai, sempre. E muitas vezes a gente esquece disso, a gente não se percebe. Quando a gente vê, a gente está num tumulto do dia a dia, nas coisas todas para fazer, e a gente não percebe que às vezes é uma oração, né? São momentos de vigilância que vão nos fazer mudar o rumo e encontrar aquele alvo que no fundo, mesmo que a gente não consiga externar e dizer agora qual é, a gente sabe qual é. Porque no nosso espírito ele já vem escrito, ele já vem dito. Mesmo que a gente não consiga lembrar, a gente já consegue sentir. Porque se a gente fechar os olhos, a gente vai perceber dentro da gente, aqui a gente veio. Por que, afinal de contas, estamos aqui? E é esse estar aqui, é este aproveitar este momento que vai nos fazer melhores. É aproveitar esse momento de progresso. E aí esses dias eu estava lendo uma analogia bem interessante, na verdade uma analogia não, um comentário, né, sobre o porquê da importância dessas leis todas, né? A lei do progresso é uma lei, e por que a gente precisa de tantas leis na nossa sociedade, alguns questionamentos sobre isso. E aí quando a gente volta lá na época de Moisés, por exemplo, né, quando se analisa as leis mosaicas, Moisés traz uma série de leis que são importantes para a sociedade naquele momento. Muitas vezes éramos nós que estávamos lá, né? Por que não? Mas era uma sociedade que precisava de leis importantes, de leis rígidas, leis tão importantes que, vejam só, algumas delas diziam assim, no momento da colheita, é importante que isso aconteça de forma circular. Então as pessoas eram orientadas a fazer uma colheita de forma circular. Como assim de forma circular? Então eu pego um terreno aqui, ele está todo plantado, mas para fazer a colheita ela tem que ser circular. Por que isso? Era uma lei, a lei dizia isso, Moisés trouxe essa lei. Sabe por que isso, gente? Porque quando os miseráveis passassem por aquelas localidades, eles poderiam ficar com as pontas, com aquilo que ficava ali e colher aquilo para o seu sustento, para o seu alimento. Por quê? Porque naquele momento o homem não tinha noção, a sociedade não tinha noção, nós não tínhamos noção de que o auxílio ao outro era importante. Então a colheita em círculo significava naquele momento a pessoa, o agricultor fazia dessa forma e aquilo que ficasse ficava disponível para aqueles que eram os mais necessitados. A gente não precisa mais dessa lei hoje. A gente já evoluiu, a gente já avançou, a gente já entende que a gente precisa auxiliar o outro. Mas muitas vezes a gente ainda não consegue, né? A gente não precisa mais que nos digam que é assim que a gente precisa proceder, porque eu não tenho dúvida de que todos nós já percebemos que se a gente não se auxiliar, a gente não vai crescer. Então, essas leis, tal qual a lei do progresso, né, elas estão relacionadas a algumas questões que estão ligadas àquilo que a gente precisa para viver em sociedade, mas elas são muito mais amplas quando a gente pensa nessa lei do progresso, né? Nessa lei que nos impulsiona à frente, que nos impulsiona a ver diferente
lá neste alvo, lá na frente, né? E esse lá na frente, muitas vezes nos traz uma certa ansiedade, porque a gente precisa dimensionar tempo. E esse tempo que a gente conta no relógio aqui, né? E que a gente fica olhando para o relógio, que a gente fica contando, e que a gente fica dimensionando, ele existe aqui, mas ele não existe lá na espiritualidade. Ele não existe na nossa eternidade de espíritos que somos. Então, às vezes, a gente olha para o lado e pensa, mas o que está acontecendo? Afinal de contas, era para as coisas melhorarem? Mas parece que não. Tudo que a gente vê no nosso entorno parece que alguma coisa não está certa, alguma coisa não está fechando. Porque se é para melhorar, eu olho para o outro sofrendo, eu olho para o outro caindo, eu olho para o outro com problema. E aí eu penso assim, mas o que é isso? E aí tem um palestrante que é o Jorge Elahá, que ele fez uma analogia, agora sim uma analogia, né, que eu achei que é muito interessante, que é o seguinte, assim, imaginemos uma sala de aula, num ano letivo, e vai chegando no final do ano, o que vai acontecendo? Os melhores alunos, eles vão sendo dispensados, porque eles não precisam mais fazer aqueles momentos de recuperação, de prova, né? Então eles vão, o aluno tirou nota boa, já está aprovado, então ele não precisa continuar indo para a aula, porque ele já fez a sua parte. Mas existem alguns alunos que continuam e vão fazendo, tem aula extra e tem prova extra e tal. Se a gente for analisar o desempenho dessa turma, né, ao longo do ano e lá no final do ano, a gente pode pensar assim, né? Quando todos os alunos estavam lá, provavelmente a média de notas dessa turma era uma média mais alta, né? Porque eu tinha vários alunos que tiravam notas melhores, e aí o que acontecia? Se eu pego a média, alguns maiores, outros menores, o valor dessa média aumenta. À medida em que esses alunos bons vão saindo, porque são dispensados, aqueles que ficam fazem o que com a média? Faz uma prova, a média baixa. Isso significa que piorou? Não é porque a média baixou que está piorando. É porque as coisas estão se modificando. É porque aqueles alunos, eles precisam de necessidades diferentes, que aquela outra turma não tinha, e que agora vão ser tratadas de forma diferente. Então, às vezes, a gente olha para o lado e pode achar que a média está baixando, né? Na verdade, não está. A gente está aqui ainda porque a gente não foi aprovado ainda. Né? A gente está em recuperação, a gente ainda precisa fazer a prova final, né? E aí a gente olha no entorno e percebe que talvez, assim como nós, todos nós, muitos de nós, ainda precisamos de um tempinho a mais para aprender um pouquinho a mais e para se melhorar um pouco mais, né? Senão, para não dizer muito mais, e assim a gente segue, né? Então, quando a gente se coloca percebendo as coisas dessa forma, eu acho que o coração até se acalma um pouco, né? Porque daí a gente pensa, bom, tudo bem então, a gente já teve junto de nós espíritos bem mais evoluídos. A gente ainda tem junto de nós espíritos que muito nos auxiliam. A gente tem, se não encarnados, desencarnados, com certeza, uma pleiade de espíritos que incansavelmente fazem o bem, querem que a gente cresça, né? O que a gente precisa fazer? Prosseguir para o nosso alvo, né? Buscar esse nosso alvo, ter clareza desse nosso alvo, né? E quando a gente fala clareza, de novo, é buscar aquele tesouro que muitas vezes a gente ainda não percebeu. É buscar fazer a diferença nessas pequenas coisas, né? Que aos poucos vão modificando aquilo que a gente precisa fazer, né? Tem um dos textos que vai falar sobre esse assunto do Paulo. A Fabiana até chamou atenção para mim, né? Que ele fala mais ou menos assim, né? Ele está comentando aqui de que a derrota precisa ser encarada como uma lição preciosa, né? Para que a gente possa aproveitar cada vez mais os nossos dias. Que a lágrima se reverta num colírio de verdade. Ou seja, que a gente aproveite desses momentos de tristeza para entender da importância disso, para que a gente possa enxergar melhor, por mais difícil que isso seja, né? Que a provação, muitas vezes, nos revela o caminho da paciência, porque é preciso paciência, muita paciência,
para entender esse tempo que não é o nosso tempo, né? Quando a gente vive numa sociedade enlouquecida muitas vezes por fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e aí a gente se percebe o quanto a gente tem dificuldade disso, né? E aí quando ele diz assim, né, o passado nos auxilia sempre, mas é preciso que ele se torne um recurso para que a gente se perceba nesse futuro sem ansiedade, sem atropelo. E aí ele faz a analogia do carro, né? Ele diz que se a gente está num carro, por exemplo, e a gente olha para o retrovisor, o que é o retrovisor de um carro? Ele é uma ferramenta que nos permite olhar para trás, mas não é ele que vai nos guiar. É uma ferramenta que nos faz olhar para trás, perceber o que acontece ali e nos preparar para o que vem para frente, né? A partir daquilo que a gente vê, né? Então que a gente não deixe de olhar para frente, não deixe de concentrar a nossa atenção à frente, porque eu consigo olhar o que está acontecendo para trás, mas que eu consiga perceber aquilo que já foi, né? Esse passado, esse retrovisor, representando aqui, segundo Emmanuel, essa ferramenta é importante para que a gente se coloque lá à frente, né? A gente pode falar um pouquinho sobre, muitas vezes, esse processo que a gente vivencia em relação ao tempo, que nos traz acomodação, e aí a gente se acomoda mesmo, né? Principalmente diante de situações que nos exigem transformação, mudança, que nos exige a modificação, né? Então, muitas vezes a gente se acomoda, né? E aí a gente se imobiliza, a acomodação muitas vezes nos imobiliza. Então, o convite dele é sempre para que a gente olhe para frente, mas que a gente faça alguma coisa para que isso aconteça, né? Então, muitas vezes a gente faz alguma coisa para estar aqui, mas a gente acha que é o suficiente para dar conta de tudo que a gente tem durante as nossas semanas, durante os nossos dias. A gente sabe que não é, né? E que a gente se perceba, né, de que sem essa renovação não vai ter progresso. Sem essa desacomodação a gente não vai evoluir. E aí, para eu não me alongar muito, né, para encerrar a nossa conversa, eu me lembrei esses dias da parábola das 10 virgens. Quem estava aqui na terça-feira, o Marquinho falou sobre essa parábola, e eu acho que era uma parábola bem interessante para a gente pensar nisso tudo que a gente está conversando. Eu não sei se vocês já ouviram a parábola das 10 virgens, mas ela diz mais ou menos isso, né? Ela diz que em determinado momento, 10 moças, 10 virgens, foram se preparar para receber o seu noivo. 5 delas levaram a sua lâmpada, né, o seu castiçal, e outras 5 levaram a sua luz, a sua vela, o seu castiçal, junto com o azeite, que era o combustível para que aquela luz permanecesse acesa. Essas 5 que não levaram, elas eram consideradas menos prudentes, menos inteligentes, né? E as outras 5 eram as mais inteligentes. E o que aconteceram? Foram então as 10 virgens a este local em que o noivo iria chegar. E o noivo não chegava, até que elas adormeceram. E de repente, bate meia-noite, esse noivo chega e o que acontece? Aquelas 5 que não tinham levado combustível estavam com as suas velas, com as suas lamparinas apagadas. E as outras 5 que tinham levado conseguiam abastecer e conseguiam, né, se orientar para onde elas deveriam ir, que seria esse local onde o casamento aconteceria. Só lembrando, né, um detalhe importante, quando fala das 10 virgens, né, era muito comum naquela época que a noiva levasse junto de si as suas amigas, as suas companheiras, né? Então não quer dizer que o noivo ia casar com 10 virgens, nem com 10 mulheres. Enfim, a gente sabe que tem uma série de coisas a respeito disso, mas a intenção é a gente observar esse todo, né? E essas 5 que não levaram, pediram ajuda às 5 que estavam com seu combustível. E o que as 5 que estavam com combustível disseram? Se eu ajudar, eu não vou conseguir chegar. Então, quem sabe vocês vão comprar, né? Vão até um determinado local buscar esse combustível para que vocês também abasteçam as suas velas e também consigam seguir junto. Só que o que acontece? As portas se fecham e somente aquelas 5 que estavam com combustível conseguem entrar e fazer parte então desse casamento, né? Desse festim que era um casamento.
E qual é a intenção dessa parábola, então, né? Não é de mostrar que a gente... que aquelas deixaram de fazer caridade, de ajudar o outro, ao contrário, né? Elas auxiliaram aquelas outras 5, indicando para onde elas deveriam ir, mas para muito além disso. O convite a cada um de nós é para que a gente sempre observe e que a gente se prepare para essa hora. Porque a hora vai chegar. Em determinado momento vai bater a meia-noite, o noivo chega e nós precisamos estar preparados. Afinal de contas, o que estamos fazendo para nos preparar? Será que a gente tem feito a nossa parte? Ou a gente tem simplesmente buscado aquilo de trivial que a gente tem, seguido em frente e esquece do principal? Porque sem combustível a gente não vai ter luz. E aonde está esse combustível? Se não nessa determinação, nessa definição, nessa intenção de fazer melhor. Porque o processo de mudança ele sempre vai começar na intenção íntima de olhar, né, para cada um de nós, buscar efetivamente aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa buscar, né, identificar de diferente nas nossas vidas e aí sim seguir o nosso caminho, sem esquecer esse combustível, sem esquecer que a gente vai precisar se abastecer. E aonde está esse combustível, se não nessas palavras tão grandiosas que Jesus nos traz em tantos momentos, né, nos dizendo: amem-se a si mesmo, amem ao seu próximo, procurem o progresso, busquem se melhorar. A matéria é só um pedacinho pequenininho. O que a gente tem aqui de matéria é o mínimo que a gente precisa para nos auxiliar nesse crescimento. É preciso que a gente olhe para o outro, é preciso que a gente se dê as mãos, é preciso que a gente faça o nosso melhor. E cada vez mais, para eu fazer o melhor para o outro, é o outro que me ensina sempre a crescer. Porque, sem dúvida alguma, se a gente não vivesse em sociedade, se a gente vivesse sozinho, porque muitas vezes o nosso caminho, a nossa mudança vem no se fechar, né? A gente se fecha dentro de um mundinho que é só nosso e a gente tem até dificuldade de interagir com o outro, mas não é ali que a gente vai encontrar aquilo que a gente precisa. Porque se eu estou fechado dentro de mim mesmo, o outro não vai me mostrar o que eu tenho que fazer para melhorar. E aí as coisas não vão caminhar, né? Então, que a gente consiga trazer sempre esses ensinamentos de Paulo dentro dos nossos corações e sempre que for possível, sempre que a gente conseguir, sempre que a gente puder, lembrar dele, lembrar de Jesus e lembrar que dentro do nosso coração as respostas já estão lá. A gente só precisa ter paciência e buscar com calma, traçar esse caminho, que a gente até já sabe qual é. Quem sabe relembrar esse caminho, né? Aos pouquinhos desvendar melhor esse caminho. Nos colocando sempre numa posição de aprendizes que não vão ficar esperando o milagre daquilo que vai acontecer como se fosse uma dádiva que vem dos céus e que vai fazer a diferença em nossas vidas. Como que eu vou querer alcançar meu alvo se eu não faço a minha parte? Como que eu vou conseguir chegar lá se eu não aprendi a caminhar? Eu não posso chegar lá no momento em que eu preciso caminhar se eu não aprendi a caminhar. Então é isso que toca o nosso coração quando a gente lê essa mensagem, quando a gente fala sobre Paulo e quando a gente é convidado a esse fazer diferente nas nossas vidas, com muita paciência, com muita calma, mas especialmente com muito amor. Que a gente possa seguir com Jesus em nossos corações, certos sempre de que a espiritualidade não nos abandona, seja qual for a situação. Aqueles espíritos protetores que estão conosco o tempo inteiro, né? E aí vem aqui um recado importante, né? Para todos nós da espiritualidade, o que seja, que a gente saiba cada vez mais aproveitar principalmente as nossas horas de sono, para que a gente possa se desligar dessa matéria e junto com esses espíritos amigos encontrar esses caminhos que muitas vezes aqui a gente tem dificuldade de encontrar. Quantas horas de sono cada um de nós tem tido? Será que a gente tem conseguido realmente ter esse tempo adequado para se desconectar desse corpo físico, encontrar com esses amigos espirituais? Que a gente possa pensar sobre isso e fazer a nossa parte cada vez mais
para que a gente se coloque à disposição desses momentos junto a essa espiritualidade amiga. Agradeço a atenção de todos e que cada um então receba, né, com muita alegria, com muito amor, essas palavras de Paulo nos seus corações. Obrigada. Obrigada.